Olá pessoal, bem-vindo de volta à aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre o histograma. O histograma é um gráfico que resume a tabela de distribuição de frequências que nós elaboramos na aula anterior. Nós vamos usar inclusive o exemplo anterior. O gráfico de histograma, é muito usado em análises estatísticas, principalmente em controle de qualidade de grandes empresas e indústrias em geral. Geralmente eles utilizam o histograma para avaliar o comportamento de uma determinada variável de processo, né? E saber se ela apresenta alguma tendência, alguma concentração, uma frequência mais constante sobre um determinado valor. No exemplo aí ao lado do gráfico, nós temos uma frequência, no eixo Y, e o peso, que é a variável, aí no caso, peso de algum objeto, ou mesmo de uma pessoa, e a gente percebe, que existe uma tendência do valor concentrar em alguns valores que estão no centro, Então a gente vê também, por exemplo, essa linha pontilhada que faz um formato de sino. Isso representa o que a gente chama de curva gaussiana, ou curva de Gauss, que na verdade vai introduzir o outro assunto que nós vamos ver mais adiante, que é a distribuição normalizada. Então a gente vê especificamente neste exemplo, que o eixo Y corresponde à frequência absoluta e o eixo X do gráfico representa, na verdade, o intervalo das classes, que aqui no caso nós temos peso. E só para destacar que entre uma coluna e outra nós não vemos espaçamento, porque como a frequência ela é contínua, eu termino o intervalo superior e começo o intervalo inferior da próxima classe. A gente elaborou isso na tabela de distribuição de frequência. Então, por isso que essas colunas são juntas, são coladinhas aí. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que, como a gente pode perceber, especificamente nesse exemplo, a gente tem a frequência absoluta próxima ali de 17, que é essa coluna do meio ali, que corresponde ao peso 60. Isso indica, muitas vezes, no histograma, que ali nós vamos encontrar a média aritmética do nosso conjunto de dados. Então, vamos fazer o histograma baseado no exemplo anterior. Então, essa foi a tabela de distribuição que nós elaboramos, das alturas dos alunos. Nós vamos fazer ela no Excel, tá? Então, nós vamos pegar aqui o Excel, como vocês podem ver, a tabela que nós elaboramos. Aqui embaixo nós temos os dados brutos. E aqui ao lado eu coloquei o que eu chamo de blocos, porque o Excel entende os blocos. Eu selecionei aqui os limites de cada uma das classes. Bom, antes de fazer o histograma no Excel, nós temos que instalar o suplemento. Como que a gente faz? A gente vai aqui em Arquivo, vemos na opção Opções, aqui embaixo. Quando nós clicamos, abrimos essa nova caixa de diálogo, nós temos aqui suplementos. Viemos aqui embaixo em suplementos do Excel. Escolhemos as duas opções, ferramenta de análise e ferramenta de análise VBA. Você marca essas duas opções e dá OK. Quando é feito isso, aqui na aba Dados do Excel, vai aparecer essa opção Análise de Dados. Lembra que nós fizemos isso, certo? Ok, agora a gente pode elaborar o histograma. Vamos clicar em Análise de Dados. Vai abrir essas várias opções, E aqui vou escolher histograma. Dou um OK. Vai aparecer que eu tenho que entrar inicialmente com intervalo de entrada.
Eu seleciono, o intervalo de entrada são meus dados brutos. Em seguida eu tenho a opção intervalo do bloco. Eu vou escolher esses valores aqui ao lado, as faixas. E aqui eu vou escolher resultado do gráfico, aqui embaixo, a saída nova planilha, que ele vai me dar uma nova aba da planilha. E vou escolher porcentagem cumulativa também. Eu vou dar o OK. Ele vai me gerar essa nova aba do Excel com alguns dados aqui. E ele já me gera automaticamente o gráfico de Excel do histograma. Aqui especificamente eu posso retirar essa última coluna que ele chamou de mais, né? Então eu tenho este gráfico do histograma elaborado no Excel. Particularmente eu não gosto muito dele, porque ele mostra que existe um espaçamento entre as colunas, e essa não é a ideia original do histograma, né? Então esse espaçamento aí, na verdade, como são valores contínuos, né, conforme a tabela de distribuição de frequência, esse espaço não deve existir, tá bom? Mas em termos de elaboração direta, né, para um relatório feito dessa forma, a gente aceita, né? Geralmente, às vezes, numa empresa, você vai poder usar o Excel dessa forma. Mas eu vou mostrar também depois de uma forma manual, né, que ela vai ficar conforme este exemplo do ilustrativo que eu dei no início da aula, tá ok? Bom, essa é a nossa aula do histograma. Qualquer dúvida pode enviar informações, né, no nosso fórum de discussões, fórum de dúvidas, tá bem? Muito obrigado, bons estudos!